Muito bom dia, caros amigos, caros irmãos. Sejam bem-vindos a mais um Evangelho na Rede, na bênção do nosso Mestre Jesus. Cá estamos novamente por mais uma semana, a primeira do ano de 2022, que para nós é uma grande satisfação ter ultrapassado essa marca aí de mais um ano. Estamos indo aí para o nosso 6º ano já de Evangelho, ininterruptamente, toda terça-feira, 8 horas da manhã, aqui pela Rede Amigo Espírita, no Facebook, no YouTube, no Instagram, enfim. Estamos aí nas multiplataformas, nas várias redes sociais, e é para nós uma alegria poder contar com a presença de cada um de vocês, a presença virtual aí, a presença que, apesar de ser virtual, é tão forte em nós. Cada comentário que a gente lê aqui, cada pessoa que a gente vê interagindo, participando, estando conosco, mandando um alôzinho, mandando um coraçãozinho, enfim, para nós é uma sensação assim, ó, vocês não estão sozinhos. Então, estarmos juntos é para nós uma grande alegria. Nos sentimos fortalecidos. Espero que vocês sintam o mesmo. Espero que sintam que nós estamos aí também com vocês. Assim como nós temos a sensação nítida da presença de vocês espiritual aqui comigo, com a Estela aqui em casa, nessa reunião que a gente faz toda semana aqui com muito carinho. Sejam muito bem-vindos, muito bom dia a todos, muito bom ano a todos vocês e vamos em frente que hoje o estudo, como sempre, está muito bacana. Bom dia da Estela para nós. Bom dia para o pessoal que assiste mais tarde, boa noite. Esse vídeo aí fica nos ligando a muitos amigos em muitos horários depois. E desejo a vocês que 2022 seja assim muito, mas muito melhor do que foi esses últimos anos. Isso com certeza será. Porque acabamos de atravessar uma barreira muito grande na nossa existência. Tem ideia que o ano de 2020, 2021 vai entrar, como vocês já estudaram aquelas cartilhas de história, lembra, gente? Vai entrar para a história nas cartilhas, né? Do tempo que nós passamos uma grande pandemia. Bom, enfim, estamos atravessando ela ainda, mas de uma maneira menos sufocante. Que Jesus nos abençoe o seu lar, o meu. O Sandra agora vai falar um alô pro pessoal aqui. Já estamos em quase 100 aparelhos ligados. Já já o pessoal chega mais e vamos juntos. Muito obrigado pela presença de todos. É isso aí. Vamos para o nosso momento de oração, então, que a Estela vai fazer para nós? Vamos lá. Cadê o meu chazinho? Deixa eu tomar um gole de chazinho aqui. Tá quente, tá? Cuidado. Gente, vocês querem um chazinho? Estão servidos? Não? Eu também tenho. Vamos ver se tá saindo fumacinha. A câmera não pega. A canequinha, o desenho que fala, gente, canequinha. Que fofinha. Esse é a de gatinho. Vamos lá, então. Um chazinho sem açúcar que é bom demais. É chá de 6 ervas, é gostoso. Vamos lá, então. Vamos. Mestre amado Jesus, instrutores do Evangelho que nos acompanham, que nos inspiram, quando decidimos abrir esse livro maravilhoso, que possam ser abençoados cada vez mais por essa disposição em nos ajudar aqui na Terra, e que possamos, Mestre, com sua permissão, dar início a esse ano com o Evangelho dentro da nossa alma e principalmente se transformando em ações do nosso dia a dia. Muito obrigado, Senhor Jesus, por caminhar ao nosso lado, nos mostrando os caminhos, nos ensinando a reta a seguir. Benfeitores amigos que nos acompanham, que possam adentrar a casa das pessoas, principalmente a casa mental, melhorando as atitudes, melhorando as palavras, melhorando os pensamentos. Que 2022 possa ser um ano, um marco em nossa vida, em nosso espírito, de melhoria íntima. E é justamente por isso que estudamos o vosso Evangelho. Abençoado seja as pessoas que passam nesse momento algum tipo de dor e aflição, aos desencarnados que possam estar nos acompanhando, ou as pessoas que passam pela cabeça de quem está nessa linda corrente. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Hoje eu trouxe uma mensagem curtinha do livro Através do Tempo, que é de Francisco Cândido Xavier. Vocês não reparem não, que tá assim. Ele tá novo. Tá meio despingolado. Ele tá em 1964, ele era novo. Pois é. Mas olha a capa antigamente, olha que bonitinho, né?
Não era muito elaborado, assim, mas é uma graça. Através do tempo, Francisco Cândido Xavier, por espíritos diversos. Eu tenho uma mensagem aqui de... Ops, espera que o capítulo é grande, mas acho que é de Emmanuel. Sim, de Emmanuel. Capítulo 27, ajudemos. Só uma frasezinha. Meus amigos, ele diz, sem sabedoria não há caminho, mas sem amor não há luz. Pois é. Dá para caminhar sem luz? É difícil, hein? Vai tropeçar muito, Vai né? trupicar. Deixa eu dar um alôzinho para minha amiga Abigail Maria Silva. Abigail, um Opa. beijo para você. Ela mandou um alôzinho para mim aqui agora, tão carinhoso. Deixa eu ver mais quem chegou aqui. Meu amigo Rony Almeida, para cima sempre. Grande O Rony Rony tá Almeida. sumidão, hein, Rony? O Rony tá tá no corre dele lá, né? A Maria Imaculada Pereira também, bom dia. Para Fátima Ramos, para Carla Itiane, bom dia. A Marta Ribeira, Janete Vicente, um beijo para Janete. Olha, esquecendo da Janete aqui, não A pode, hein? Janete estava ontem, ela não Tava, veio. opa, a Janete tá firme e forte lá com nós no Ailuz Que ali. bom. Nossa, a Zaide Bacote também, a Sumia Tucamoto, a Rúbia Correia Verspelt, lá na Bélgica. Só tem gente A Rubia maravilhosa estava no aqui. Brasil, agora já tá na Bélgica, hein, Rubia? É assim, ó. Pois é. Carregou as baterias ali, com o pé na areia. No Nordeste ainda, É hein? isso aí. Oh, maravilha. Bom, gente, vamos lá então. Hoje no Evangelho 52, no dia 4 de janeiro de 2022, até rimou, hein? Mistérios ocultos aos sábios e prudentes. Vamos lá? Olha o nosso evangelho que bonitinho, ó. Que evangelho bonito, gente, ó. Brilhante, de espiral. Meu tá novinho agora. O meu é novo, ó. O meu é antigo. O meu não troca. Comprei lá do Zezinho. Aliás, ganhei do Zezinho, lá do Terceiro Milênio. O Zezinho, que é nosso patrocinador de livros aqui. Do Terceiro Milênio, livrei Terceiro Milênio aqui em Rio Preto, no centro da cidade aqui. Vamos lá, gente. O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, capítulo 7º, aliás. Bem-aventurados os pobres de espírito, os itens 7 ao item 10º. Vamos lá? Mistérios ocultos aos sábios e prudentes. Item 7º. Naquele tempo, respondendo, disse Jesus: graças te dou a ti, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e prudentes, e as revelaste aos simples e pequeninos. Mateus capítulo 11, versículo 25. Pode parecer estranho que Jesus renda graças a Deus por haver revelado essas coisas aos simples e pequeninos, que são os pobres de espírito, ocultando-as aos sábios e prudentes, mais aptos, aparentemente, a compreendê-las. É que precisamos entender pelos primeiros os humildes, e os que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores aos outros. E, pelos segundos, os orgulhosos envaidecidos, com seu saber mundano, e se julgam prudentes, pois que eles negam a Deus, tratando-o de igual para igual, quando não o rejeitam. Isso porque, na antiguidade, sábio era sinônimo de sabichão. Assim, Deus lhes deixa a busca dos segredos da terra e revela os do céu aos humildes, que se inclinam perante ele. O mesmo acontece hoje com as grandes verdades reveladas pelo Espiritismo. Certos incrédulos se admiram de que os espíritos se esforcem tão pouco para os convencer. É que estes se ocupam dos que buscam a luz com boa fé e humildade, de preferência aos que julgam possuir toda a luz e parecem pensar que Deus deveria ficar muito feliz de os conduzir a ele, provando-lhes a sua existência. O poder de Deus se revela nas pequenas como nas grandes coisas. Ele não põe a luz sob o alqueire, mas a derrama por toda parte. Cegos são os que não a veem. Deus não quer abrir-lhes os olhos à força, pois que eles gostam de os ter fechados. Chegará a sua vez, mas antes
É necessário que sintam as angústias das trevas e reconheçam Deus, e não o acaso, na mão que lhes fere o orgulho. Para vencer a incredulidade, ele emprega os meios que lhe convém, segundo os indivíduos. Não é a incredulidade que lhe dá de prescrever o que deve fazer, ou que lhe vai dizer: se quiseres me convencer, é necessário que faças isto ou aquilo, neste momento e não naquele, porque este é o que me convém. Não se admirem, pois, os incrédulos, se Deus e os espíritos, que são os agentes da sua vontade, não se submetem às suas exigências. Perguntem o que diriam se o último dos seus servos lhes quisessem fazer imposições. Deus impõe condições, não se submete a elas. Ouve com bondade os que o procuram humildemente e não os que se julgam mais do que ele. Deus, dir-se-á, não poderia tocá-los pessoalmente por meio de prodígios evidentes, perante os quais o mais duro incrédulo teria de curvar-se? Sem dúvida que o poderia. Mas, nesse caso, onde estaria o seu mérito? E, ademais, de que serviria isso? Não o vemos diariamente recusar a evidência e até mesmo dizer: ainda que o visse, não acreditaria, pois sei que é impossível. Se eles se recusam a reconhecer a verdade, é porque o seu espírito ainda não está maduro para compreender, nem o seu coração para assentir. O orgulho é a venda que lhes tapa os olhos. Que adianta apresentar a luz a um cego? Seria preciso, pois, curar primeiro a causa do mal. Eis porque, como hábil médico, ele castiga primeiramente o orgulho. Não abandona os filhos perdidos, pois sabe que cedo ou tarde seus olhos se abrirão. Mas quer que o façam de vontade própria. E então, vencidos pelos tormentos da incredulidade, atirar-se-ão por si mesmos em seus braços. E como o filho pródigo, lhe pedirão perdão. E que assim seja. Que assim seja. Falar de fé parece fácil, né? Porque você vai encontrar, principalmente aqui, junto de nós dessa corrente, todos nós vamos falar, eu tenho fé. Então, assunto concluído. Tica aí, assim, sabe aquele tiquezinho verde, assim? Tica aí, assunto concluído. Não preciso mais saber sobre fé. É complicado. O que está se falando aqui é da época em que Mateus descreve aqui para nós que viu Jesus, vamos colocar aí, ajoelhado, vamos colocar naquela cena assim, que a gente imagina que era o jeito que Jesus orava, não é? Bonitinho demais. Ah lá, aquele lá, a pintura é no Vale das Oliveiras. Aí vamos imaginar que ele ajoelha e fala: nossa, Pai, obrigado de você trazer para a gente os ensinamentos aqui para os pequenos, para os pobres, para os humildes. E aí ele descreveu essa cena para nós, então começa esse debate de por que então não foi naquele núcleo que havia, de onde saía todas as informações, que era o pessoal da tribuna, né, os oradores. Por que não foi para lá essa mensagem? Porque eles não precisavam da mensagem de Jesus, eles nem queriam a mensagem de Jesus. Quando eu digo não precisava, é que naquela época eles sofriam humilhações, eles sofriam literalmente fome, vontade de comer mesmo. Então eles se apegavam à mensagem de Jesus com fé no que Jesus estava prometendo. Calma, meu reino não é aqui desse mundo, não. Aqui a gente tem que amar o próximo, porque está lá no céu. Você acha que uma pessoa rica daquela época, é fácil descrever aquela época como se, não, eu ia ver Jesus, eu ia me converter na hora que você fosse rico. E Jesus falasse assim, não, você tem que amar aquele pobre ali. Naquela época, aquela cultura,
Era como se fosse outro ser, não era um ser vivo igual hoje nós consideramos a humanidade. Não, naquela época você nasceu rico, você é o privilegiado, aquele ali pode ser escravo, aquele ali você pode comprar, aquele outro ali você pode até matar se você quiser. Você acha que a gente iria se converter a E Jesus? até hoje a humanidade não considera o inferior ainda como Até igual, né? hoje. Então imagina naquela época. Por isso que eu sempre lembro da princesa Isabel, o quanto deve ter sido difícil você nascer numa família escravocrata que falava na época, né? Escravocrata. Onde o pai dela tinha muitos, e aí ela fala, não, isso está errado. Tem que ser um espírito de muita envergadura moral, muito grande, para poder deixar a sua essência falar mais alto do que ela estava vivendo no momento. Enfim. E aí vamos trazer para a nossa realidade de hoje. O que nós entendemos sobre fé. Tem um momento aqui que o Sandro leu para nós, no item 9, que diz assim, ó. Chegará a sua vez. A vez de quem? Dos ricos. E a gente fala rico, gente, vamos falar a verdade, hoje em dia tem muita gente de dinheiro intelectual que tem uma fé maior que a nossa. Então, vamos entender aquela pessoa, então, que não está precisando de Deus. Chegará a sua vez, mas antes é necessário que sintam as angústias das trevas. Então, tem uma promessa aqui, Deus vai castigar quem não acredita nele. Não é assim que funciona. Vamos lembrar daquele livro, O Nosso Lar, que toda a vida no mundo espiritual trazida por Francisco Cândido Xavier pelas mãos de André Luiz. Aí André Luiz desencarna, ele é um médico, tinha toda a facilidade da vida. Quando ele começa a ficar doente, desencarna. E aí vai descrever para nós, esse livro, uma situação que ele vive por muitos anos. E aí não dá também para ficar imaginando que os anos que ele passou lá são iguais aos anos que passou aqui, é uma diferença ali, como se fosse um castigo, não é um castigo. Só é descrito para nós o seguinte: a mãe de André Luiz pede ajuda a um espírito muito alto, o ministro Clarencio, lá do Nosso Lar, e fala: olha, você assiste o meu filho ali naquelas esferas inferiores que estão na sua jurisdição? E ele fala: vou, não, beleza, achei já, ele tá ali, ó. Ai, que beleza, tá ali, vamos resgatar. Não, é ele que tem que vir. Deus é aquela pintura de Leonardo da Vinci, que é aquela pintura do dedo. Falta um pouquinho, né? Que Deus não cata nós assim, ele falta um pouquinho, você tem que andar aquele tanto. E nesse andar um tanto a mais para chegar a Deus, vocês vão entender o que eu vou dizer, o que aconteceu com André Luiz. Quantas vezes você ajoelhou no chão e chorou e pediu as nossas preces que nós clamamos, gritamos, as mais altas, infelizmente foram as de dor. Quando você vê um ente querido na UTI, quando você vê uma pessoa passando uma dificuldade que você gosta. E hoje nós já aprendemos, então, também fazer aquelas de joelho em gratidão. Mas as nossas preces altas, aquelas que a gente, poxa, Deus, eu vou te alcançar, são as de dor. Imagina, então, para um incrédulo. Se para nós que temos fé, a gente ainda consegue um teor mais elevado da nossa capacidade de orar na dor, imagina uma pessoa que não acredita em Deus. Vai precisar de algo para despertar. E André Luiz, voltando no tempo, então, que ele estava sofrendo, vamos colocar aí no umbral, e muitas pessoas acham que era para ele expurgar, que ele bebia, que ele fumava, traía a esposa. Não era, ele não estava pagando um pecado de ter feito isso lá. Ele simplesmente não acreditava numa força maior. Ele estava lá sofrendo as angústias pós-desencarnado, com as feridas, com tudo, e ainda querendo o comando da situação. Falando, não, isso aqui está errado, ué. Cadê alguém que não vem aqui me auxiliar? E mandando, e discutindo, e gritando, mas, em última instância, ele pensou em Deus. E quando ele pensou, o ministro pegou ele na hora, falou, nossa, André, tipo assim, que demora, hein? Pensei que ia ser mais rápido. É lógico que Clarence não fala isso, mas assim que ele ajoelha no chão e fala,
eu me rendo, deve ter alguém que olha por tudo isso, deve ser Deus. Aí o ministro Clarence põe a mão nele e começa a escrever para nós essas obras maravilhosas. Imediatamente. Então imagine quantas pessoas no mundo hoje tem desse tipo que não acredita nada em Deus, nada. Tem poucas. Eu posso falar com convicção de amigos ateus. Quando a gente começa a conversar, eu não quero convencer ninguém. E você também, você tem um marido, uma esposa, um vizinho, um amigo que não acredita em Deus, não precisa ficar tentando convencer eles. Ele tem um benfeitor do lado muito mais sábio que nós. Às vezes as nossas palavras humanas vão fazer, sabe o quê? Vai fazer essa pessoa piorar. Fala, não, agora que eu não acredito mesmo. Mas está discutindo comigo? Não. Então, o que eu faço? Espera a lei divina agir. E essa lei não quer que fique um monte de gente submisso. Senhor, então é assim, eu tenho que ficar te louvando, aí dá certa coisa, eu não vou sofrer. Não é assim que funciona. Nós vamos chegar no entendimento que existem muitas pessoas na Terra ainda assim, muito menos do que naquela época. Naquela época tinha muito mais incrédulos, na época que era descrita aqui no Evangelho. Mas hoje, qual a situação que nos encontramos? Os ateus, então esse capítulo aqui está falando para eles, deixa os ateus para lá. Os benfeitores vão cuidar deles, o anjo de guarda de cada um. Eu estou falando agora da nossa fé. Qual o tamanho da sua fé, o tamanho da minha fé e do Oceano? Para ler isso aqui, entender assim, não se admirem, pois, os incrédulos, se Deus e os espíritos, que são os agentes da sua vontade, os espíritos que são agentes da sua vontade, não se submeterem às suas exigências. Não se admire, então, dentro da sua fé, se as coisas não derem certo às vezes. Não se admire se você for num centro espírita, porque já que lá a gente tem um contato maior com os espíritos, você quiser uma resposta para o que está acontecendo na tua vida e ninguém te der. Porque a resposta está na procura. Para você se encontrar. Muitas respostas que as pessoas querem buscar na doutrina, ou por meio de um médium, não, eu só vou acreditar. Não é possível que eu tenha que perdoar minha mãe, não é possível, ela me fez isso, ela me fez aquilo. Só vou acreditar se Jesus vier aqui agora e falar para mim que eu tenho que perdoar minha mãe. Quanto tempo você vai ficar buscando? Vai passar uns 2 anos, 3 anos aí buscando um entendimento desse, um espírito para falar para você assim, não, você tem que perdoar sua mãe. Sabe que você vai encontrar nada? Se você for em casa séria da doutrina, você não vai encontrar nada. Ou às vezes você vai encontrar sempre a mesma mensagem, você tem que perdoar. Você tem que perdoar. E você quer escutar uma mensagem contrária, não é verdade? Nós queremos escutar assim, não, você está certo. Você está certo, tadinho de você, você não tem que perdoar, não. Então, essa busca está te mostrando o que de fé? Ninguém vai vir aqui resolver o meu problema. Não vai, às vezes, porque o teu problema, muitas vezes, foi você que criou. E nós queremos um milagre que Deus resolva o meu problema. Sábado, teve o ano novo. No domingo meu pai acabou a bateria do aparelhinho de pressão dele, aqui em São José do Rio Preto. E eu saí aí para procurar uma farmácia aberta. Graças a Deus, tinha pessoas trabalhando no dia 1º de 2022. Encontrei a farmácia aberta aqui no centro da cidade, São José do Rio Preto. E tinha muitos moradores de rua aí perdidos, porque o pessoal faz bastante ceia no Natal. Aí começa ano novo, a gente que já fez o trabalho com moradores de rua, nós sabemos que eles ficam com um pouquinho de fome nesse início, né? E aí me abordou na saída da farmácia e conversou comigo. Ele disse assim, contou a história dele, né? Que, olha, não tô na rua porque eu quero, não. Surgiu uma dificuldade, aí a gente ajuda com aquilo que pode ali na hora. E ele disse uma coisa que eu achei muito interessante. Ele falou, olha, eu sou crente de Deus. Eu sou crente de Deus e eu vou te falar a verdade. Eu não roubei, eu não matei, eu passei fome até agora porque eu acredito em Deus. Eu parei e pensei assim, gente, eu acho que esse homem acredita em Deus mesmo, porque ele está na miséria e ele passou fome. Então, em nome de Deus, ele não fez nada com ninguém, porque ele sabe que Deus está vendo. Isso é uma prova de que nós acreditamos em Deus, porque muitos de nós aqui é favorável falar que acredita em Deus e comemorar uma ceia de Natal
cheio de comida na mesa, com todas as pessoas que nós amamos em volta. Aí eu acredito em Deus. Ô, Senhor, o Senhor é maravilhoso, muito obrigado. E o dia que faltar a comida? E o dia que faltar um ente querido na mesa? Aí vem aquele momento, é na angústia que eu vou descobrir o tamanho da minha fé? Pode ser. Você foi mandado embora do trabalho, pode ser ali que você vai encontrar Deus. Que até hoje a gente só falou que acredita em Deus. No dia que você bate um carro, já vi pessoas acreditando no mal. Olha só como é interessante. A pessoa bateu o carro, aí perdeu o emprego, aí encontrou um vazamento de água na casa, falou assim, mas não é possível. Tem uma coisa ruim acontecendo na minha vida aqui, é tudo de uma vez. E aí, nesse momento, você vai vendo que a fala da pessoa é tão carregada que ela se perdeu de Deus já. Volta para Deus nos momentos de angústia, de aflição. Porque nós só vamos testar a nossa fé nesses momentos. Não dá para você testar a sua fé quando está tudo certo. Porque você vai achar que você é privilegiado. Nós achamos isso. Nossa, meu Deus, muito obrigado. Deus é maravilhoso. E Deus é maravilhoso por quê? Porque deu certo. Deu certo. Ó, o meu tio, meu pai, minha mãe, meu filho saiu do hospital. Deus é maravilhoso. E na casa do outro que o filho não voltou para casa? Que o tio, que o pai, que o avô não voltou para casa? Aí Deus não é maravilhoso? Então nós temos que ter cuidado quando falamos. Essa lição aqui já está concluída. Eu tenho fé. Nós ainda temos que avaliar a nossa fé o tempo todo, nas nossas conquistas. Quanto que você está se gabando disso daí que você fez? Desse carro que você comprou? Desse título que você conseguiu? E para todo mundo você descreve a situação. Olha que foi difícil, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Em tudo estava Deus. Em tudo. Então, em primeiro lugar, nós temos que avaliar que as nossas conquistas são primeiramente de Deus sobre nós. A capacidade que nos deu, a inteligência que nos deu, a saúde. Você vai lembrando na história que aquele dia Deus te apresentou para aquela pessoa, aquele outro dia surgiu aquela circunstância. Ah, então é Deus, assim, são os agentes dele, né? Os espíritos que nos rodeiam, que vão fazendo assim, tudo ir no caminho certo. E para então esses agentes agirem na minha vida, como é que faz? Tem que estar no caminho reto. E caminho reto é o quê? Eu ir na igreja, eu ir no centro, eu ficar louvando também. A maioria dos lares em desequilíbrio não frequentam lugar nenhum. Ah, Estela, mas sabe o que é? É que eu sigo a Rede Amiga Espírita e tem muito vídeo bom aqui, então isso é menor esforço. A Rede Amiga Espírita é maravilhosa, ela consegue fazer comigo, pelo menos que eu trabalho em casa. Você procura, deixa eu ver o tema que eu quero hoje. A Rede Amigo Espírita tem lá, ó. O Zé Aparecido, ele tem um crivo para ver quem que ele vai conseguir colocar ali, que não vai, se tema é bom, se palestrante é bom, e coloca para nós. Maravilhoso. Mas eu preciso ir em algum lugar para ver as pessoas trabalhando, para ver um trabalho voluntário acontecendo, para tocar o meu espírito de algo mais. Ah, mas eu faço o evangelho em casa, Estela. Então, mas precisa um pouco mais. Sempre um pouco mais. E esse um pouco mais vai mostrar que você está entendendo que essa é a verdadeira gratidão naquele lá, ó. Quando Jesus veio e falou para nós, amai o próximo como a ti mesmo, não seria sobre isso que ele estava falando? Ou seria assim, ó, fica na tua casa e vai louvando e agradecendo que tudo dá certo? Não era. Então, o convite é sempre uma ação, é sempre uma atitude. Porque nós vamos mostrar o tamanho da nossa fé desse jeito. E aí, aquele ateu, aquelas pessoas que não acreditam, passam a observar a sua conduta. E você vai ser um condutor para que o benfeitor um dia, o anjo de guarda dessa pessoa que você fica tentando convencer, não é possível. Você é tão inteligente, não é assim? Você não... Gente, os ateus que nós conhecemos são as pessoas muito inteligentes. Pois é. Não são pessoas assim, coitada, é ignorante. Não, são muito inteligentes. Justamente por isso, por tentar descobrir na ciência Deus, eles não encontram. E o que eu faço? Eu mostro para eles que na minha simplicidade
na minha pouca inteligência, ele possa enxergar Deus. Como? Com as minhas atitudes melhoradas, com as minhas ações. E quando acontece algum problema na minha vida, ele vai falar assim, por que ela não estremeceu? Ele vai estar, porque é a tal da fé que ela tem. Então, eu posso despertar o olhar de muitas pessoas dessa maneira, não estremecendo. Então, vamos avaliar a nossa fé. E é isso aí. Pois é, meus amigos. O que mais me veio na cabeça foi o seguinte: Jesus rendeu graças a Deus de não haver revelado, então, os seus, entre aspas, os seus mistérios, né, que até então eram mistérios e passaram a não ser mais, porque foram revelados aos simples, aos humildes, aos pobres de espírito, vamos dizer assim, e não aos sábios, aos prudentes. Mas tem uma questão bacana nisso tudo, que Jesus não estava excluindo, não, os que são sábios, sabe? Ele estava compreendendo o tempo de cada um. Geralmente, os indivíduos mais estudados, aqueles mais letrados, são mais ligados à área científica, ou seja, eles têm que ver para crer, eles têm que pegar, eles têm que sentir, eles têm que ter evidência. E nós sabemos que na obra divina, muitas das coisas ainda são por informações que nós recebemos, elas não acontecem de uma forma muito clara, muito assim, nítida. Então é comum aqueles que são, vamos dizer assim, mais estudados, aqueles que são mais ligados à ciência, não crerem tão facilmente. Isso é muito comum. Mas Deus não tem pressa. A obra divina vai permitir que todos tenham acesso a descobrirem por si mesmos essas verdades. Então eu fico muito contente quando eu vejo, por exemplo, chegando alguém na casa espírita e dizendo assim: escuta, olha, eu li aí o que vocês estão falando, eu estou assistindo as palestras, mas eu não estou acreditando muito não, sabe? Estou meio ainda titubeante, não estou muito crente assim não, sabe? Não sei se é bem assim mesmo, esse negócio de reencarnação aí, essas coisas de justiça divina. Será que realmente Deus é justo de deixar a gente passar fome, deixar a gente morrer na mão de sanguinários ditadores? Então, eu falo sempre quando alguém me indaga assim: olha, realmente você tem toda a razão em fazer esses questionamentos. Eu dou total apoio para que você continue não crendo, porque isso vai te estimular a buscar. E esses que são mais adiantados, vamos dizer assim, pelo menos na esfera científica, eles são grandes pesquisadores, grandes entusiastas assim de descobrir mesmo a verdade. Então, a eles, quando vier a fé, vai ser uma fé muito mais robusta, porque eles vão crer nas evidências. Nós sabemos, por exemplo, que existem crimes que são solucionados não através de provas, mas através de evidências. Então, nem tudo vai ter prova concreta ainda, mas as evidências são muito marcantes. Nós, por exemplo, eu sempre cito o exemplo do vento, que ninguém vê, mas todo mundo sente que ele existe, né? Que ele está ativo. Você não vê vento nenhum, mas você sente que entra uma brisa dentro da tua casa, dentro do teu quarto. Você sentiu, você não viu, mas você sabe que está lá. Com a obra divina, acontece a mesma coisa. E Deus não tem pressa. Deus não quer forçar ninguém a nada. Porque senão seria assim. Então, tá, né? Sou obrigado a crer, né? Materializou Deus aqui na minha frente, vou fazer o quê? Vou ter que crer nesse homem, então. Hein? Tá bom, o que o senhor quer que a gente faz aí? Fala aí. Então vira um negócio meio... Se Deus forçasse a barra, iria ser realmente forçar a barra. Eu fico imaginando de forçar a barra igual aquele cara que pega no pé da menina que ele quer namorar com ela de todo jeito. A menina chega uma hora que não aguenta mais. Fala, tá bom, meu filho, vai, vamos namorar então, vai. Ah, o que você quer? Você quer namorar comigo? Vamos namorar então. Se eu não namorar com você, você vai ficar 24 horas por dia no meu pé, vai no meu serviço, vai na minha casa, bate palma, manda carta, manda mensagem. Eu não aguento mais, sabe? Então Deus não quer ser aquele cara pegajoso que obriga as pessoas a gostarem dele ou a crerem nele. Deus quer que nós estejamos com ele por livre e espontânea vontade, por evidências. Nós precisamos adquirir uma vontade de estarmos ligados com essa força. A obra divina não tem interesse em ganhar adeptos em números. Deus não quer um fã-clube gigante. Deus quer verdadeiros adeptos, ou seja, Deus quer, a obra divina quer que nós estejamos, aliás, nós sejamos
pertencentes à sua obra, à sua grandiosidade. Ou seja, vai chegar um momento que você não vai mais crer em Deus, você vai ter a certeza de que você está dentro de Deus e Deus está dentro de você. Só que para isso acontecer, é necessário que haja às vezes, em algumas pessoas, algum acontecimento contundente, alguma coisa mais evidente. Às vezes, nós vamos ter que passar por uma dificuldade, por exemplo, com um parente nosso, uma experiência de quase morte. E aí, com essa experimentação, talvez nós percebamos que existe sim uma força superior que rege, que coordena, que ajuda, que auxilia. Porque se não fosse assim, nós fatalmente viveríamos como se fosse um marasmo, sabe? Eu vivo, estou aqui porque não tem outra alternativa, né? Então, a obra divina quer que nós tenhamos essa sabedoria íntima, essa sensação de descoberta. Uma vez eu li, não lembro qual livro espírita, não sei se foi o Emmanuel que fala, não, foi Kardec. Foi Kardec, ele fala assim, que as pessoas, quando você informa elas de uma verdade, a maioria das vezes elas não vão crer. Elas vão achar que aquilo é balela. Introdução do Livro dos Espíritos. Pois é, exatamente. E aí, passa um tempo, a pessoa dá uma fingidinha que esqueceu naquela informação, esqueceu daquela informação, e aí ela vê a mesma informação dita em algum livro, ou de outra forma, ou por outra pessoa, aí ela começa assim, pensando bem, acho que eu acredito nisso sim. Mas eu descobri, tá? Eu que descobri, não foi você que me falou não, hein? Foi eu que descobri. É o orgulho nosso. Então, quem quiser conferir essa mensagem, está lá na introdução de O Livro dos Espíritos, é uma grande verdade. Na maioria das vezes, é aquela velha história de que, por que eu não fui ouvir o meu pai ou minha mãe, né? Eles falavam para mim, eu não acreditava, eu achava que eles eram velhos, ultrapassados, antiquados. Hoje eu vejo que eles têm razão. Pois é. Só que hoje eu vejo que eles têm razão e hoje essa minha percepção é real, ela é verdadeira. Então, meus amigos, a todos nós está sendo oferecida aí, estão sendo oferecidas as verdades. Crer ou não é um direito que nós temos livre-arbítrio. Então, não foi concedido aos sábios e prudentes as verdades, porque Deus respeita o livre-arbítrio deles. A obra divina, sabendo do grau, vamos dizer assim, de adiantamento dessas pessoas, que precisam de mais evidências, mais provas, não quer violentar o seu conhecimento. Obviamente que esse conhecimento é muito limitado às forças humanas, e ele não se sobressai, mas o interesse divino é de que cada um seja respeitado e não deixado de lado, muito pelo contrário. Essa mensagem dá a impressão assim, poxa, então Jesus estava excluindo os sábios e prudentes, Jesus estava, vamos dizer assim, desprezando ou menosprezando aqueles que têm mais conhecimentos, conhecimentos científicos, as evidências, os fatos. E não é isso. Jesus respeita. Jesus não quer violentar o conhecimento dessas pessoas. Dá a eles o direito de não crer. Não tem problema. Você eu não creio em Deus, não. Tudo bem, não tem problema. Já muitas pessoas falaram para nós que, olha, eu não acredito, eu acho até legal o que vocês falam, hein, mas eu não acredito nada disso. Fala, ótimo, não tem problema. Não estamos querendo convencer ninguém. Aliás, a doutrina espírita se pauta por isso. Não force a barra. Não desrespeite a opinião dos outros. Mesmo que debochem, que ironizem, mesmo que falam que isso tudo é bobagem, que isso é conversa de pobre. Eu já ouvi gente falar assim, acreditar em Deus é coisa de pobre. Pobre que tem que ter alguma coisa para acreditar, e pobre não tem nada mesmo. E a gente pensa assim, bom, então tá bom. Então, se é de coisa de pobre, então significa se fosse de rico, aí dá para acreditar. Tá certo. E o que é riqueza, né? Riqueza material? Tá certo. Então vamos ver o que esse cara vai levar o dia que ele, né? O dia que ele descer aí 7 palmos para debaixo da terra, vamos ver que riqueza que ele vai levar com ele, né? Já que Deus é conversa de pobre. Então só rico que tá salvo, né? Que tá bem aí, né? E aí, meus irmãos, que beleza a gente saber que Deus, Jesus, respeita até aqueles que não creem neles.
Você quer demonstração maior de força do que isso? Você dá o direito do teu adversário, entre aspas, dá o direito do teu adversário não gostar de você? Quando nós vamos chegar nesse nível, né? Quando que vamos dizer assim, os polarizados partidários aí vão fazer essa reflexão? Não, tudo bem, mãe. O pessoal aí não gosta do meu candidato aqui, tudo bem. Vamos respeitar o direito que eles têm, mãe. Já pensou que evolução que vai ser? A gente parar de se degladiar e passar um a respeitar mais o outro, vai ser ótimo, hein? Esse dia vai chegar ainda. A nossa maturidade está cada dia maior. Nós vamos chegar nesse entendimento. Como diz o André aqui, ó. O André, obrigado pelo carinho. O André tá me escrevendo aqui, falando que assiste as nossas preleções aí no YouTube. Bem-aventurados os pobres, mas não é o pobre material, é que o pobre material, ele tá assim, tão sem alternativas, que ele fica mais sensível a perceber as menores minudescências, os menores detalhes. O pobre, ele tem pouca coisa para se agarrar, então ele se agarra no que ele se torna mais perceptivo. Ele se torna aquele indivíduo que perde alguns recursos, mas potencializa os que sobraram. Já o rico, não. O rico sabe muito, tem muita coisa para fazer, muitos recursos, muita matéria, muita informação, muita gente, muito conhecimento e tal. Então ele se perde, ele se pulveriza, ele não consegue focar em nada. Ele está muito preso nas coisas do mundo. Já os pobres, eu vou dizer aqui, tem pobre também, pobre assim, no sentido de pobre de espírito, né? Que tem milhões guardados no banco. Então não tem nada a ver muito com dinheiro necessariamente, tá? Conheço muita gente muito endinheirada e muito ligada a Deus aí, muito. E conheço gente muito pobre materialmente, que é totalmente vaidoso, orgulhoso, tem até um nível de prepotência muito grande. Já contamos histórias aqui parecidas, né, para poder ilustrar isso. A pessoa tá ali na miséria, mas tá te olhando assim, ó. O que você veio fazer aqui? O que você quer? Eu vim te ajudar aqui, falando, não preciso. Não preciso de ninguém me ajudar. Então, assim, a questão aqui, o jogo não é entre conhecimento e sabedoria, vamos dizer assim, e o indivíduo leigo. Não, não é isso. O jogo aqui é você ter um coração apto a novos aprendizados. Você pode ser milionário. Você pode ser o dono da Tesla lá, o Elon Musk. Não tem problema. Você pode ser um favelado, um cara que está na miséria total, não tem nem água para beber. Ele pode ser muito arrogante. Não, já sei tudo aqui, estou na miséria aqui, mas esse negócio de Deus aí não existe não. Tem nada acima de nós aqui não. Morreu, acabou, morreu, acabou. Não é assim? Você conhece gente assim? Eu conheço. Então a sabedoria da lição de hoje é para que nós não nos sintamos muito sábios não, sabe? Até semana passada eu citei essa frase aqui de Sócrates, vou citar de novo porque ela é prudente para o dia de hoje. Só sei que nada sei. Quanto mais eu descubro as verdades do mundo, da vida, mais eu percebo que ainda tenho muito a caminhar. Quanto mais se abre a minha mente, quanto mais eu tiro aquela venda igual de cavalo, de burro, né? Quanto mais se abre o ângulo para eu enxergar, mais eu vejo que tinha muita coisa que eu não tinha noção que existia, que está aqui do meu lado. Estava do meu lado, quase me picando aqui, eu não vi. Estava quase tropeçando naquilo, mas eu não via. E conforme nós vamos, então, tendo esse entendimento, nós vamos nos enquadrando naquele entendimento de pobres de espírito, mas aptos a se enriquecer, que acumulam conhecimento, que ponderam, que questionam, como a doutrina espírita nos orienta. Fé raciocinada, raciocine, pergunte, questione, duvide, não tem problema. Allan Kardec mesmo preconizou isso. É melhor você rejeitar 10 verdades do que aceitar uma mentira. Não tem problema. Se você está aqui nos acompanhando hoje, não está crendo em nada disso, não tem problema nenhum. Nós não vamos ficar chateados com você. Eu ficaria muito mais chateado se você cresce de uma maneira automática, sem raciocinar em nada. Então, busquemos nós o conhecimento edificante, um conhecimento questionador, mas respeitoso.
um conhecimento que não deboche, como diz aqui no texto, daquele que quer submeter Deus ao seu crivo. Então vai, vamos ver, Deus existe, vamos ver, aparece aqui na minha frente agora, vestido com a camisa do Parmeira ainda, vamos ver. Aí Deus fala, você está de gozação com a minha cara, você acha que eu vou ficar aí me submetendo aos seus caprichos? Então não é assim que as coisas funcionam. A obra divina, ela é muito superior a todo tipo de mesquinharia humana. Então, meus amigos, é isso. Nosso recadinho de hoje é esse, né? Mistérios ocultos aos sábios e prudentes, por conta de que fatalmente seria colocar a luz debaixo do alqueire, não é isso? Então, Jesus e Deus, a obra divina, não quer que a luz seja tampada, seja oculta, seja escondida, ela quer que a luz seja evidente. E a luz vai se tornar evidente e bem aproveitada, ou bem aproveitável, àqueles que a buscam, àqueles que têm desejo de serem iluminados por essa luz. Então eu estou aqui, estou precisando de uma ajuda aí, coisa está complicada para mim, o que tem acima de mim aí? Deve ter alguma força superior, como ela bem citou do André Luiz lá no Umbral. Tem algo que está acima de mim, que deve poder me ajudar nesse momento aqui. E aí, então, esse auxílio virá automaticamente, imediatamente. Porque a bondade divina não permite descaso, não permite que você se sinta abandonado, que você seja desamparado. Só que para poder ser amparado, eu preciso querer o amparo. É aquele procedimento trivial. Você só ajuda quem quer ser ajudado. Você não consegue ajudar quem não quer ser ajudado. Né? Aquela história de dar a mão. Eu dou a mão para você se levantar, mas quem tem que caminhar é você. Se eu te dou a mão, agora você quer que eu te carregue nas costas? Não posso fazer isso. Eu tenho que carregar a mim. Já está difícil carregar a minha carcaça aqui. Você quer que eu te carregue nas costas? Fala, eu quero. Para onde nós vamos? Ah, me leva ali nas costas, até ali em Olímpia, ali, até lá em Severina, na casa do Rony lá. Tá bom, então eu te levo lá em Severina, e aí? Na hora que chegar lá, quem que é o mérito da caminhada? É meu só, porque eu te carreguei, você não andou nada, você não tem mérito nenhum. Deus não quer que você adquira sucesso, bagagem sem mérito, riqueza sem ter conquistado. A riqueza você pode até conquistar, que é uma riqueza de herança aqui no mundo. Você pode receber herança aí do seu pai, do seu avô, do parente aí, um tio aí distante, deixou para você lá uns bens, lá, beleza, isso você pode. Agora, riqueza espiritual é conquista individual. Você vai ter que conquistar. Ninguém vai te carregar nas costas. Jesus já nos deu as duas mãos para que a gente se levantasse. Agora, a caminhada corre por nossa conta. A doutrina espírita nos dá uma terceira mão para ajudar a nós nos levantarmos. Cabe a nós agora percorrermos o trajeto a qual viemos destinados, para poder aprender as lições que vão nos dar mérito. Certo, meus amigos? Muito obrigado aí pela companhia, pelos comentários de todos aqui e pela gentileza de estarmos juntos nessa manhã, viu? Vamos para a nossa oração então final? Você quer falar mais alguma coisa? Vamos sim. Não, Não? mais é a gente tentar lembrar sempre de não ficar tentando enfiar espiritismo ou sua fé goela abaixo do outro. Pois é. A pessoa não está pronta, né? Mas isso daí ficou bem claro na mensagem. Nossa, quantas pessoas que eu chamei para ir lá no Ailuz, por exemplo, e foram, mas aí foram um tempinho, pararam de ir, depois eu encontrei, a pessoa falou, eu não sei se eu acredito muito nisso não, tal. Então a gente respeita, Claro. porque cada um tem o seu tempo. E a pessoa até às vezes relata, não, tô indo ali em tal outra religião ali, tô indo ali na igreja católica, assistir uma missa, ou tô indo lá, o pastor ali fala bem, tá ótimo. O que importa é que você busque algo que esteja te satisfazendo. Seja na Umbanda, seja no onde você quiser. Seja lá no... Tem uma amiga minha que está indo no Seixonoye, está adorando o Seixonoye. Para ela, tá ótimo. Então, quer dizer, os caminhos divinos são vários. Todos os caminhos são divinos. Cada um busca aquilo que mais lhe convém, aquilo que mais lhe preenche. Então, se você está preenchido aí na tua religião, seja ela qual for, continue. Se um dia você achar que, pensando bem, esse negócio de doutrina espírita é legal também. Se você achar isso, você vai ser muito bem-vindo. E sabe o que é interessante? O Oceander citou aqui amigos, né? Amigos, realmente, a gente não pega muito no pé para ir
nesse lugar ou naquele, mas às vezes nós pegamos no pé naquela pessoa que mora com a gente. E até onde está certo ou errado. Se é seu filho ou sua filha, sem essa balela de quando ele crescer, ele escolhe. Leve onde você vai. E para você levar, você tem que frequentar. Nós temos evangelização no Ailuz, que eu brinco sempre com o pessoal, o Sander sabe. Se as pessoas soubessem a competência de todo mundo que está ali dentro, as reuniões que nós fazemos, os conteúdos passados, aquilo ali deveria ser pago de tão bom que é. Então, quando é filho, eu tenho que levar no lugar. Depois, quando ele crescer, ele fala, não, olha, eu fui obrigada, fui na marra na evangelização infantil espírita, agora eu quero ser católico, evangélico, um bandista, não tem problema. Agora, quando se trata de marido, de esposa, aí você perdeu o seu relacionamento em nome da doutrina ou qualquer outra coisa que seja, aí já não é Jesus falando, aí já é o próprio, como é que eu posso dizer? O orgulho, né? Aqui quem manda em casa sou eu, então... Vai ter que crer naquilo que eu creio. Então já não é muito correto, Saiu né? da linha divina, né? E semana que vem, então, no nosso Evangelho 53, dando sequência aqui ao capítulo 7 do Evangelho, segundo o Espiritismo, vamos trazer, então, as instruções dos Espíritos com um tema espetacular que eu adoro, o orgulho e a humildade, ditado pelo Espírito de Lacordaire. Então, não percam, semana que vem vai ser, então, dia 11, né? 11 de janeiro, cá estaremos de novo para dar sequência, falar desse tema que tem trazido tantas dificuldades à nossa vida, tanto quando a gente exercita o orgulho e tem trazido tantas facilidades para nós quando nós entramos na linha da humildade, quando nós nos colocamos a sermos aptos a aprender, né? Somente os humildes aprendem, os orgulhosos estão sempre já cheios de si mesmos. Vamos para a nossa prece? Então vamos lá. Senhor Jesus, divino amigo e mestre, te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui por mais um ano. Te agradecemos por termos vivido e passado pela experimentação de 2 anos que não foram fáceis, mas que nós estamos vencendo, mestre. Te agradecemos por podermos observar tudo o que está acontecendo e retirarmos dessas lições o conhecimento que nos vai dar sabedoria e libertação. Libertação das nossas imperfeições, da nossa ignorância. E com esse impulso, com esse agradecimento de termos passado por mais um ano, nós te agradecemos também pela oportunidade de estarmos juntos aqui toda terça-feira, experimentando o Evangelho, as lições, refletindo e absorvendo, fazendo aí as nossas ponderações íntimas e descobrindo que as evidências muitas vezes chegam antes das provas, que nós saibamos perceber essas evidências e saibamos aproveitar o ensejo de que todas as lições têm fundamento, fazem com que a nossa fé raciocinada entre em concordância com essas lições. Mestre, quero abençoar aqui cada pessoa que nos acompanha, abençoá-las com saúde, com discernimento, com expectativas boas e com um desejo muito firme de colocarem mãos à obra, de se movimentarem, de irem em busca não só do conhecimento, mas de pôr em prática aquilo que nós veiculamos aqui como lições. Porque nós aqui estamos também nessa busca de colocar em prática. O conhecimento já está aqui acessível a todos nós, e está faltando agora a próxima etapa, que é a gente colocar em prática. É nós nos colocarmos à disposição da espiritualidade para sermos verdadeiros fiéis representantes teus aqui entre os nossos. Aos amigos espirituais que nos intuem de uma maneira tão sutil, mas ao mesmo tempo tão amorosa, tão perceptível, nós agradecemos por nos acompanharem, desejando fazer de nós pessoas que estão aí em busca de ascensão, não para pisotear ninguém, mas uma ascensão íntima, uma ascensão que nos conduz à felicidade, a uma paz de espírito, e que nós sejamos, então, mestres, teus agentes de paz, nos meios onde nós circulamos,
na nossa sociedade civil, na nossa cidade, no nosso bairro, na nossa vizinhança, na nossa família, nas redes sociais, que muitas vezes nós temos um alcance tão grande, entre tantos corações que leiam o que nós escrevemos, que nós sejamos bons divulgadores, que nós façamos publicações sempre que tragam elevação, tragam conhecimento, sem nenhum tipo de ironia, deboche ou desrespeito. Que possamos caminhar ao lado da alegria, da esperança e da convicção de que o bem vale muito a pena. Muito obrigado, Senhor Jesus. Permita-nos estar aqui na próxima semana com saúde, com discernimento, e que todas essas pessoas que nos acompanham agora ou em qualquer outro momento sintam-se abraçadas por nós e que tenham sua fé revigorada, fortalecida, e que tenham vontade de viver e de cultivar e de experimentar tudo de bom que está disponível a todos nós. Muito obrigado, Senhor Jesus, na tua bênção. Que assim seja.